Tudo bem? Agora senti firmeza. É o seguinte, hoje nós vamos falar de um assunto que virou notícia no Brasil inteiro. A excomunhão do Padre Beto. Vocês ouviram falar, né? Todo mundo aqui lê jornal. Então, ele não aceitou voltar atrás de suas polêmicas opiniões sobre a postura da Igreja Católica, que é a igreja que ele fez os votos. Então, no que ele fez algumas revelações, ele falou da sua posição, e depois a Igreja Católica falou, você tem que voltar atrás. Ele falou, eu não volto, e ele foi excomungado. Então, parece que foi um escândalo religioso, e ele vai estar aqui no nosso palco para explicar. Ele foi em pouquíssimos lugares, então é quase como uma entrevista inédita. Eu estou amando poder entender o que aconteceu, porque é raro um padre discordar tanto de uma religião que ele escolheu, ok? Então ele vai contar os detalhes que estão aí por trás dessa decisão da igreja também. Então não saio daí, que o Super Pop de hoje está super polêmico, do jeitinho que a gente gosta, do jeitinho que os outros programas imitam. Rola aí! O Cristo abraçaria um homossexual sem nenhuma discriminação. Padre Beto conta tudo sobre a excomunhão no palco do Super Pop. Foi tudo muito rápido e na minha opinião, é de uma insensatez muito grande. Entenda os bastidores do assunto que virou destaque na mídia. O aborto, ele pode ser feito até que a criança tenha o funcionamento do córtex cerebral. Conheça as opiniões polêmicas do padre que discorda da Igreja Católica. Eu acho que os homossexuais, eles têm o direito à bênção. Eu faria a bênção de um casamento gay. Entramos em um culto evangélico ministrado por pastoras lésbicas. De chegaram para mim e falaram, por que você anda com a Bíblia? Porque a Bíblia é a minha arma de guerra. Não saia daí, o Super Pop de hoje está imperdível. Porque a Igreja Católica, ela é homofóbica, só que ela não assume. O Cristo abraçaria um homossexual sem nenhuma discriminação. Padre Beto conta tudo sobre a excomunhão no palco do Super Pop. Foi tudo muito rápido e na minha opinião, é de uma insensatez muito grande. Entenda os bastidores do assunto que virou destaque na mídia. O aborto, ele pode ser feito até que a criança tenha o funcionamento do córtex cerebral. Conheça as opiniões polêmicas do padre que discorda da Igreja Católica. Eu acho que os homossexuais, eles têm o direito à bênção. Eu faria a bênção de um casamento gay. Não saia daí, o Super Pop de hoje está imperdível. Porque a Igreja Católica, ela é homofóbica, só que ela não assume. Estamos de volta e hoje o programa está realmente muito curioso. Aliás, nós, né, que somos o maior país católico do mundo, com mais de 120 milhões de fiéis, depois do Vaticano, é claro, se viu em um novo escândalo religioso. Temos aqui, mostra aqui o rostinho dele, esse aqui é o Padre Beto, da paróquia de Bauru, no interior do estado de São Paulo. Ele foi excomungado, gente, como assim? Eu fiquei tentando entender. Eu entendi que foi depois que ele não aceitou se retratar de algumas opiniões suas. Vamos entender um pouquinho mais, mas o negócio é sério, quer dizer que ele não pode mais receber a comunhão, não pode mais se confessar, não pode mais rezar uma missa, não pode mais realizar um casamento. Quer dizer, as consequências foram muito grandes. Eu quero entender o porquê dessa retaliação tão exacerbada da Igreja Católica, ou não, né? Vamos entender os dois lados da situação. Coloca aí, por favor. Meu nome é Roberto Francisco Daniel, sou mais conhecido como Padre Beto. Eu sou formado em radialismo, em História pela Universidade do Sagrado Coração, em Direito pela Instituição Toledo de Ensino, as duas de Bauru,
Também sou formado em teologia pela Universidade Ludwig Maximilian, em Munique, a Universidade Estadual da Baviera. E nesta mesma universidade eu fiz o meu doutorado em ética social. E eu fui criado na Igreja Católica. E seria natural ser um líder da Igreja Católica. Agora, nós temos que entender o seguinte: a Igreja Católica nem sempre foi assim. Ela mudou com o tempo. E ela tem também condições de mudar, e eu acredito que ela irá mudar. E justamente com membros que estão aí para contribuir com a reflexão, é que ela vai caminhar e vai mudando. É nisso que eu sempre acreditei. Padre Beto causou polêmica ao dizer em entrevista que não via pecado numa relação homossexual. Muitos casais, e isso tem acontecido hoje com mais frequência por causa da liberação sexual do homem se apaixonar por um outro homem ou da mulher se apaixonar por uma outra mulher e os dois sendo casados. Aqui existe amor também. Quer dizer, é ele amando uma outra pessoa que é do mesmo sexo e que ele está se descobrindo, não é? E ela também. Então, se a ciência humana está constatando que hoje em dia não dá mais para você enquadrar o ser humano em homossexual, bissexual, heterossexual, nós deveríamos nos enquadrar simplesmente como seres sexuados e que o amor pode surgir em qualquer desses níveis, não é? Se a ciência está chegando a esse ponto, não é, de nos levar a esse nível de consciência, a igreja precisa estudar bem isso. Caso contrário, ela vai cometer um pecado. Qual o pecado? O pecado de não saber amar o seu próximo. Esse vídeo, na verdade, foi uma entrevista que eu dei para um site espírita. Eu sempre fui uma pessoa aberta para outras religiões e para todo mundo. Aonde me oferecem um espaço para evangelizar e refletir, eu estou nesse espaço. E esse site espírita me entrevistou sobre diversos temas, inclusive sobre sexualidade. E nós abordamos então a questão da bissexualidade, da homossexualidade e assim por diante. Talvez afetou por quê? Porque a Igreja Católica ela é homofóbica, só que ela não assume. Não é? Ela é contra a sexualidade do homossexual. Não é? Ela aceita o homossexual, mas não aceita a sua homossexualidade. Isso para mim é homofobia. Não tem como você dizer o contrário. Eu te aceito, mas não aceito a sua sexualidade. Por quê? A sua sexualidade é um pecado para mim. Após ser chamado pelo bispo de Bauru, no interior de São Paulo, ele não quis se retratar em público e foi excomungado. O processo de excomunhão, meu processo de excomunhão, foi um processo extremamente rápido. É claro que ainda não foi ratificado pelo Papa, mas da maneira como eu fui comunicado e comunicado ao público que eu estava excomungado, ou estava dentro de um processo de excomunhão, foi tudo muito rápido. Foi tudo reduzido numa manhã. Foi numa manhã que eu fui colocado, caí de paraquedas num tribunal eclesiástico. Eu não sabia que era um tribunal eclesiástico. Foi nessa manhã que eu tive que me retirar rapidamente desse tribunal, porque eu não queria me submeter a um tribunal sem ser avisado antes. E na tarde desse mesmo dia, que foi o dia 29, foi declarada a minha excomunhão pela Igreja Católica. Então foi tudo muito rápido. E na minha opinião, de uma insensatez muito grande. E agora, o que será que vai acontecer com o Padre Beto? A fé necessariamente tem que ser lúcida. Se pensar é pecado, então eu sou um pecador. E sempre serei. O Cristo abraçaria um homossexual sem nenhuma discriminação. Eu tô aqui então com o Padre Beto e realmente eu tô com um pepino, viu, Padre Beto? Você é uma pessoa que vai me trazer dor de cabeça. Eu queria agradecer a sua presença. Muito obrigada.
É um prazer muito grande estar aqui com você, Luciana, perto de você, perto desse público maravilhoso e com os telespectadores. Muito obrigado. Vamos começar do comecinho, literalmente. Deixa eu entender uma coisa. Você, só para Jesus abraçaria todos, é isso? Com certeza. É isso, eu não posso discordar. Eu não sei nem o que você vai falar daqui pra frente, mas eu acredito que Jesus, sem ser qualquer religião, vamos lembrar da pessoa Jesus. Era uma pessoa tão boa, né? Todo mundo sabe que era uma coisa assim, uma luz. Eu acho que ele abraçaria todo mundo. Agora eu não sei do que vem depois, mas ele realmente pregava o amor. Eu não consigo imaginar Jesus recriminando ninguém. Isso aí é uma sensação minha. Então essa tua frase, realmente, eu tenho que concordar. Agora me explica como tudo aconteceu, por favor. Bom, desde que eu cheguei no Brasil, na minha diocese, quer dizer, eu fiz 10 anos de estudos na Alemanha, uma graduação e uma pós-graduação, um doutorado, e então eu vim com a consciência de contribuir com reflexões e tentar fazer com que as pessoas pensem sobre sua fé, sobre a sua igreja, sobre o que é ser igreja no mundo e assim por diante. Então eu venho aproveitando os espaços da mídia e aproveitando os espaços da internet para essas reflexões. Mas você é padre? Eu sou padre. Ok, sempre quis ser padre. Mas procuro sempre estar junto com a sociedade, na sociedade, e aproveitando os meios de comunicação que essa sociedade me oferece. E usando a religiosidade para trazer fiéis, para trazer o amor, para falar a palavra de Deus. Com certeza. Entendi. Então, esse vídeo, por exemplo, foi uma entrevista que um grupo espírita tem lá em Bauru, um site, né? E eles me procuraram para a gente bater um papo sobre diversas questões. Não é? Então, eu sempre estive aberto para questionamentos e discussões. Então são pensamentos ou reflexões que nós fazemos livremente, não é? E que não atingem nenhum dogma exatamente da Igreja Católica, mas regras morais que nós ainda temos e que mantemos, mas que nós precisamos sentar e repensar sobre essas regras. E é necessário. Mas, por exemplo, você sendo um padre, você estaria ali expressando algumas opiniões suas. Sim. Que são diferentes das opiniões da Igreja Católica. É a mesma coisa que eu chegar aqui e começar a falar, não estou nem concordando nem discordando, eu chegar aqui na Rede TV e começar a falar do que, para quem eu vou votar para presidente. Quer dizer, eu estaria indo contra as regras da emissora de onde eu trabalho. Você não sabia que ia ficar um negócio feio pro seu lado? Eu sabia sim, com certeza. Porque eu sempre... Você quis comprar a briga. Exatamente. O que eu quis fazer não é comprar briga. Eu quis contribuir para que a igreja fosse uma sociedade dialogal. Quer dizer, não é somente os teólogos dentro de uma cúpula que devem refletir sobre o que nós estamos vivendo como igreja, mas todos os cristãos, todos os fiéis devem refletir juntos e contribuir com um debate. Como aconteceu mais ou menos com o Concílio Vaticano II. Foram enviadas cartas para todas as dioceses, questionários, os leigos, o laicato contribuiu com isso, não é? E o concílio foi realizado de uma forma que todos refletissem. Assim deveria caminhar a nossa igreja também, como um grande debate. Você gosta de ser padre? Eu amo ser padre. Sempre quis ser padre? Sempre, não. Eu decidi ser padre com os meus 25. Você namorou antes? Namorei antes. Tinha namoradas? Tinha namoradas. Bom, antes eu fiz história, né? Eu fiz o curso de história, depois direito, trabalhei como professor. Só estudar? Na rede estadual de ensino. Quando é que namorou? Namorei também. Na faculdade? Na faculdade. Na minha adolescência também. E como é que resolve ser padre? Acorda um dia e fala assim... Foi um processo longo, né, de discernimento. E depois eu acabei fazendo retiros espirituais em Itaici, com os jesuítas, e isso me ajudou muito no discernimento do que eu gostaria de ser para preencher um sentido da minha vida, ou dar um sentido à minha vida. Ok, eu vou apresentar os meus outros convidados, eu estou cheio de perguntas, mas eu tenho certeza que eles também podem me ajudar. Obrigada, Roberto. Eu vou falar boa noite para o Dr. Jorge Pinheiro, ele é professor doutor em Ciências da Religião pela Faculdade de Teologia da UMESP e pela Faculdade de Teologia, nossa, muita coisa, Faculdade da Teologia de Montpellier, na França, pós-doutor em Ciências da Religião, esse entende. Boa noite, doutor Jorge. Tudo bem? Boa noite, é um prazer estar contigo. Bem-vindo. Não trouxe a Bíblia aí no iPad, que agora está na moda? Está no iPad. Ó. Muito obrigada pela presença. Tá tudo aí, ó.
Eu agradeço. Tá na cabeça também, né? Não precisa. Na cabeça, claro. Estudou tanto. E vou falar boa noite pro pai Cyrus, ele é um bandista. E no caso do pai Cyrus, a religião dele não tem nenhum preconceito contra com a diversidade sexual, é isso? É verdade. A Umbanda, ela tem um entendimento muito determinante referente à homossexualidade. E cada um faz o que quer. eles não cada um faz o que quer, mas ela aceita e entende a liberdade de cada um, com certeza. Então, por exemplo, se você poderia fazer um casamento entre duas mulheres. Naturalmente. Ok. Como, por exemplo, as minhas próximas convidadas, a pastora Lana Holder e a pastora Rosânia Rocha, são pastoras da comunidade Cidade de Refúgio. É isso. Tudo bem? Prazer estar aqui, Luciana. Bem-vinda. Obrigada. Muito bom estar aqui de novo e podendo falar um pouquinho do que Deus pode fazer na vida de tanta gente que foi excluída. Muito obrigada. Vocês, eu estou vendo que existe ali um contato mais físico. Vocês são casal? Esposa. Ok. Esposa e pastoras de uma igreja, obviamente, que aceita a diversidade, a condição, sei lá, tem que chamar politicamente o amor entre sem seres dúvida. humanos, porque esse negócio tem tanto nome agora que a gente fica com medo, né? Eu não, porque eu não tenho preconceito, mas eu digo assim, você quer tentar falar do jeitinho certo, o amor, que aceita o amor. Com certeza. Muito bem. E eu vou falar boa noite também para o pastor Roberto Cruvinel, ele é pastor há 20 anos pela Assembleia de Deus, Ministério Pleroma? Pleroma, uma palavra grega, plenitude. Entendi. Ministério Pleroma? Isso. Muito bem. Acredita que o homossexual merece respeito, porém diz que o homossexualismo é homossexualidade, eu acho, mas é pecado, de acordo com a Bíblia, é isso? Boa noite, Luciana, boa noite a todos os companheiros presentes. Obrigada pela presença. Me sinto lisonjeado de estar aqui, né? Eu sou o menor entre todos e eu sou um pastor do pentecostalismo clássico. O que é isso? Pentecostalismo clássico, nós entendemos a Bíblia e o movimento pentecostal. Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo e vai levar o povo para o céu. Entendi. Com relação à questão que eu asseverei, que eu coloquei, eu acredito que todo ser humano deve ser respeitado. É o que a Bíblia ensina. Jesus faria isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a entender um pouquinho esses pontos tão polêmicos que o padre Beto criou ao dar essas entrevistas e infelizmente ou felizmente, não sei como é que ele se sente, ele acabou sendo excomungado. Coloca aí, por favor, para a gente poder discutir com os meus convidados. Porque a igreja, infelizmente, ela não está sendo capaz de dialogar com a contemporaneidade, com o mundo contemporâneo, com os problemas reais do mundo contemporâneo. Ela nem trata da questão, como nós dialogamos aqui, a questão da moral sexual, como também nem de questões polêmicas no âmbito social, que ela deveria bater de frente. Que a Igreja Católica era assim e que o livro aquele livro bastante antigo, que lá na época de Constantino foi escolhido, que a gente sabe que existem talvez algumas outras Bíblias, mas você sabe melhor que eu, você escolheu ser padre católico, você podia ter escolhido ter ido para uma igreja que aceita as suas opiniões. Por que depois de estudar tanto, você abraçou o sacerdócio, já tinha tido namorado, e foi falar um monte de coisa sabendo que ia acabar pegando pro seu lado? Por que não escolheu uma outra igreja? Veja, Luciana, não. Eu sou católico, nasci católico e gostaria de permanecer católico. Agora, eu cresci numa igreja católica na década de 70 e 80, onde o debate era permitido, onde nós tínhamos uma atmosfera de debate muito bom. Era uma igreja onde nós tínhamos homens como Dom Pedro Casaldáliga, Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Mauro Morelli, Dom Ivo Loscheiter, enfim, nós tínhamos expoentes na CNBB, como também em outros níveis que nos permitiam debater. Por exemplo, eu aprendi cidadania. Você parece um novinho. Eu tenho 47 anos. É novinho. Eu aprendi cidadania não na escola. Na escola eu aprendi moral e cívica. Na igreja eu aprendi cidadania e aprendi numa catequese onde nós podíamos questionar, debater, e nós sentimos um ambiente muito mais livre do que a própria escola. Pois não, padre? Padre Beto,
E, em primeiro lugar, parabéns. Concordo com o colega pela sua coragem. Eu conheci essa igreja católica. Eu me lembro de expoentes. Eu estudei na Universidade Católica do Rio de Janeiro, nesta época. Então, efervescência, abertura, algo fantástico. Mas existe uma coisa: as divisões, as separações na Igreja Católica sempre aconteceram. Padres fantásticos deixaram a Igreja Católica, e eu me lembro aqui que marcou a história do movimento presbiteriano no Brasil, que foi Manuel da Conceição. Talvez não existisse a Igreja Presbiteriana se não fosse Manuel da Conceição. E eu me pergunto, o padre não tinha um grupo de apoio? O padre está solitário nas suas colocações? Ou seja, toda a sua angústia, toda a sua reflexão vai se perder porque não há um grupo de apoio? É um questionamento para mim? É uma pergunta. Eu acho que eu não estou sozinho. Eu acho que muitos padres pensam como eu. Apenas eles não se sentem livres para entrar no debate e conversar livremente. Veja bem, eu às vezes me sinto, e vou ser bem sincero com o senhor. Com você. Obrigado. Como uma vítima de um certo estelionato. Veja bem, eu cresci numa igreja, entrei para o seminário numa igreja, e aí em 91 fui para a Alemanha. E lá encontrei uma igreja bastante... Eu estava na Alemanha em 91. Hã? Eu estava morando na Alemanha em 91. Ah, é? Então, nós éramos contemporâneos, então. Em Munique e Hamburgo. Munique. Ah, tá vendo? Devia conhecer você lá. E lá encontrei uma igreja bastante arejada também, em termos de debate. Bom, eu passei 10 anos por lá. E uma igreja de lá que valorizava muito a teologia latino-americana. E a postura das SEBs, a postura das comunidades eclesiais de base, assim por diante. Aí eu voltei em 2001. Quando eu voltei em 2001... Você e eu. Você também? Gente, tá me perseguindo esse padre, hein? Chegou a Luciana e chegou o Beto pro Brasil. E aí eu encontrei uma igreja bastante dogmática. Veja bem, eu penso numa igreja dogmática, não numa igreja que tem dogmas, mas uma igreja que não discute os seus dogmas ou suas regras. Roberto, desculpa, tem que falar a linguagem do povo aqui. Legal. Você tá sozinho, você foi excomungado. Você tem alguém para te ajudar na igreja católica? Agora ferrou, você não vai poder ajudar mais. Você está solitário ou você linguagem pode popular. Dizer, atrás de mim há 500 padres foi largado. Que vão se manifestar, Pronto, e aí? Vão te defender. Você tem alguém para te ajudar? Tem um grupo lá que te ajuda? Eu espero que sim. Mas você não viu antes? Você não viu antes? Você tinha um grupo, um pessoal que te ajuda? Não. Não foi orquestrado? Não, porque o meu objetivo não é montar nenhum movimento na igreja revolucionário, na verdade. Você não quer provocar uma revolução. Se você quer discutir dentro da igreja católica ou dentro de qualquer outra igreja, você não consegue nada se você estiver sozinho. Você vai ser aquela tal voz que clama no deserto. E aí se ninguém vai mais chover. Mas, veja bem, em Bauru, por exemplo, eu tenho uma comunidade muito grande que dialoga comigo. Não é? São padres e são leigos que dialogam comigo. E você pode continuar fazendo isso agora? Posso, só que agora não mais no âmbito da igreja, né? Quer dizer, veja bem, valeu a pena? O processo... tudo que eu fiz até hoje valeu a pena. Eu não me arrependo de nada. Mas, por exemplo, quando você fazia uma missa, você não podia falar tudo isso que você falou. Eu tinha que tomar um pouco mais de cuidado porque eu estava numa homilia. Eu vi num vídeo seu um ecletismo até religioso. Isso é verdade? Você estava se levantando contra doutrinas milenares estabelecidas pela Igreja Romana. Se não estava, o que você estava fazendo? Eu não vejo nem como um ecletismo, não como um ecletismo, mas eu acho que houve uma sensibilização da parte dele em observar que se haveria a necessidade dele se manifestar, mesmo que seja solo, mas com a intenção de trazer à tona que tem que andar conforme a carruagem. E a carruagem está andando e as coisas não estão andando junto. Era a religião não está indo junto. Veja bem. A carruagem está parada e o mundo está andando. Em primeiro lugar, eu acho que eu não estou sozinho.
não é? Segundo lugar, não é contestação, é simplesmente uma liberdade de reflexão. É procurar realmente entender como a palavra de Deus e a palavra de Deus que está na Bíblia pode ser aplicada nos dias de hoje. E também procurar entender que nem tudo que está na Bíblia pode ser considerada hoje palavra de Deus. Tem muitas coisas na Bíblia. Então quer dizer que você coloca que a Bíblia, ela contém a palavra, e não é a palavra. Ela contém a palavra de Deus. Dentro do segmento evangélico pentecostal, nós acreditamos que ela é a palavra de Deus. Todinha. E deve ser interpretada. Obviamente, Jesus não ensinou antropofagia. Quando ele diz, quem não come da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Mas nas questões que você cita, que são pontuais. Por exemplo, no casamento, a bênção ou casamento homossexual. A questão não é se você deve ou não respeitar, você deve respeitar qualquer pessoa. Agora, a Igreja Católica Romana, ela é contra. A Igreja Evangélica também é contra. Não a delas, a Igreja Evangélica Tradicional, pastora Ana Holder, tá? Eu até vou citar a pastora Lana Holder, né? Alguém disse, não chama de Lana, não, pastora Lana Holder. Não fui eu que lhe dei o título e nem eu posso lhe tirar. A questão, eu gostei dele, ele não dei, eu tenho que respeitar, mesmo divergindo. A questão é o seguinte, se a Igreja Católica, ela diz, não pode, e você numa reflexão, não dá a entender, você coloca a questão, não, eu acredito que pode. Se acredita que pode, por que ficar aonde você não crê naquilo que é? Posso falar só uma coisa rapidinho? Pode, você não falou nada, pode falar. A igreja evangélica, eu posso falar da igreja evangélica, fui católica até meus 21 anos de idade, mas não por uma formação, embora tenha estudado em colégio de freira, mas simplesmente por uma tradição. Minha família era católica, então eu dizia que eu era católica. Inclusive meu pai, até hoje, é um bandista, então a minha parentela... Peraí, mas você era católica, mas o pai era um bandista? Meu pai era ubandista, até hoje, mas a minha família, a maior parte dela era católica, depois veio a se converter, foi quando eu me converti. Então eu posso falar com propriedade da igreja evangélica em si. O que é a igreja evangélica em si hoje no Brasil? É um ramo infinito de denominações que existem por quê? Porque a Assembleia de Deus tem uma visão, a Deus é Amor tem outra visão, a Batista tem uma visão, e todas têm uma visão trazida através da Bíblia. E cada um defende a sua visão, tendo a Bíblia como base para autodefesa. A teologia, pastor, o senhor sabe do que eu vou falar, porque o senhor é teólogo, ela tem um leque imensurável de quesitos que defendem as suas teses. Por exemplo, a gente tem a teologia pré-tribulacionista, teologia tribulacionista, teologia pós-tribulacionista, teologia fundamentalista, teologia sistemática, teologia inclusiva. Não tá na minha ficha, e o que é a teologia inclusiva? É a teologia que inclui aquilo que a igreja evangélica durante todos esses anos, obviamente junto com a igreja católica, tem excluído. Amiga, me ajuda, tá ficando confuso. Que são especificamente os homossexuais. Só para colocar Deixa eu terminar. Inclusive, quando eu falo sobre isso, eu falo do aspecto que eu aprendi essa teologia, qual o Senhor crê e defende, e eu comecei a questioná-la gradativamente, assim como o Padre Beto começou a questionar a teologia católica. E assim como a Urbana também entende. E eu comecei a descobrir que tudo aquilo que a teologia sistemática que me apresentaram a respeito da questão da homossexualidade, tudo que a igreja evangélica começou a me apresentar como uma probabilidade de mudança na minha orientação sexual, que foi tudo que eu fiz e o que eu não obtive o resultado que a igreja disse que eu obteria, me levou a questionar. Deixa eu entender, você tentou desvirar. Tentei deixar de ser o que eu era por acreditar que eu iria para o inferno. Deixa ela terminar. E por eu acreditar que eu iria para o inferno pelo fato de ser homossexual. Aí fui buscar a cura, fui buscar a libertação, porque tem igreja que diz que é demônio, tem igreja que diz que é doença. A igreja ainda não se decidiu na realidade quanto a isso. A igreja a única certeza que a igreja evangélica é que na verdade é pecado. Como esse pecado se dá? A diferença tem condenação. A diferença. Só queria colocar um detalhe aqui. Padre Beto tem razão em querer discutir
e repensar as doutrinas católicas, porque em 1400 anos muita coisa mudou. É um exemplo que todo mundo vai se lembrar: a questão do purgatório. Boa. Houve uma mudança. Purgatório? Antigamente tinha o limbo. E agora não tem mais limbo pátrio, limbo infanto. As coisas mudam. A escravidão era defendida pela Bíblia. As coisas mudam dentro da Igreja Católica. Então ele tinha... estava certo em pensar, bom, eu vou colocar em discussão tais coisas. É nesse... Professor, ele não está louco. Mas é um absurdo. Eu quero colocar um adendo. Só uma colocação dele. Só um momento, eu padre. falei muito pouco, deixa eu só colocar um adendo. Veja bem, eu não estou saindo da Igreja Católica. Apenas a Igreja Católica de Bauru, a igreja particular de Bauru, tomou um posicionamento. O Papa ainda não definiu nada. Não. Foi o bispo de Bauru que tomou um posicionamento, que eu não posso dizer que isso representa a Igreja Católica frente à minha pessoa. Peraí, mas o Papa pode reverter isso? O Papa pode dizer, não, eu não ratifico isso. Demora isso ou é que nem não sei exatamente a se o padre justiça? sabe, eu não sou canonista. É que nem a justiça brasileira ou é mais rápido? Como é o processo? Do direito canônico. É que nem a justiça brasileira, que demora bastante, ou é rápido o negócio? Não, é rápido. Depende do caso. Depende do caso e do interesse do Papa. do próprio interesse. Agora, por se exemplo... for querer a justiça brasileira, daqui 20 anos você ainda está esperando o É resultado. rápido porque é do interesse da igreja defender os seus dogmas. Por isso que é rápido. Não, ele pode mudar de igreja. Se ele vai para a Alemanha, isso daí caduca. Deixa eu só fazer... Peraí. É coisinha rápida. Calma. Olha, deixa ele falar. A gente não pode esquecer uma coisa. A gente está fazendo uma avaliação aqui da inerrância bíblica. Ela está certa, ela está errada. Observe só que muitas religiões tendem a basear o que fazem e as suas ações espirituais até tentando se justificar na Bíblia, porque o Ocidente é cristão, em sua maioria. Mas tem que se atualizar. Tem que estar pronto para atingir a moçada que está sempre em expansão. E mas aí você tem uma outra Bíblia. Não, mas existe uma Bíblia atualizada, porém, eu não posso aceitar, por exemplo, que Jesus não ama o homossexual por causa da A questão de amar é uma coisa. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Veja bem, pastor. Só uma colocação, mas se ele amou, por que é pro inferno? Dentro daquilo que a pastora Alana colocou. No ponto de vista evangélico, embora tenha Mas se ele amava, por que as pessoas vão pro inferno? Não entendi. Se ele amava tanto, por que as pessoas vão pro inferno? Porque a Bíblia também diz que o homem, ele é responsável por seus atos. Uma questão é amor sem responsabilidade. Não é opção, pastor. Deixa eu fazer uma colocação. Mas não foi Jesus que escreveu a Bíblia também. Obrigado. Sexualidade não é opção. Mas eu vou lhe dizer o que eu penso sobre isso. Não é comportamento. Deixa eu dizer para o senhor o que eu penso sobre isso. Comportamento. Primeiro, respondendo a pastora Alana, no meu ponto de vista, no ponto de vista do cristianismo clássico. Existem regras de fé que são inalienáveis. Embora exista pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, existem regras de fé que são inalienáveis. Por exemplo, Jesus nasceu da Virgem Maria. Isso é inalienável. O senhor não crê nisso? Claro. O homem pecador longe de Deus. O senhor não crê nisso? O homem arrependido, perto de Deus, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Peraí, mas isso eu não entendi. Então, pede desculpa e teu perdão. Pede desculpa, teu perdão. Pede desculpa, teu perdão. O que eu estou dizendo, Luciana, é que existem regras de fé dentro do cristianismo que são inalienáveis, que não podem ser questionadas. Perfeito. Por quê? Agora, eu posso dizer, determinada igreja que não se enquadra disso, pastor, não é cristianismo. Tudo bem. Segura, Padre Beto, que a gente vai falar justamente das suas posições. Coloca aí. O que é uma relação homossexual? É uma relação realmente entre duas pessoas, uma relação amorosa ou sexual entre duas pessoas do mesmo sexo. E a igreja, ela é contra, totalmente contra. Ela aceita o homossexual, mas ela é contra a relação homossexual. E aqui eu acho a posição da igreja um pouco equivocada, bastante equivocada. Aqui mostra a homofobia dentro da igreja, a postura homofóbica, pelo menos, de rejeição da homossexualidade. E aqui eu não consigo entender. Por quê? Porque duas pessoas adultas que se amam e que desejam que uma tenha vida e a outra também, querem contribuir juntas, uma para a existência da outra, onde é que está o pecado aqui? Eu não consigo entender. O pecado é um ato de desamor à pessoa humana e ao mundo. Aqui não tem ato de desamor nenhum.
Padre Beto, o que eu entendi aí é que todo mundo vai concordar com você. O ato do desamor é o pecado. Eu acredito também. Olha, eu sempre aqui me posiciono como sem religião porque eu não gosto de expor. Mas eu acho que o ato de amar ao próximo e fazer o bem é a maior religião que qualquer ser humano pode ter. Isso é o que eu acho. Posso colocar um adendo? Se nós pegarmos todos os costumes que estão naquele livro chamado Bíblia, e aí eu quero que o pastor ouça, tá? Sim. Se nós pegarmos todos os costumes que tem naquela Bíblia, não é? Nós vamos enxergar muitos costumes de desamor. Tipo, Paulo fala assim, Paulo, Novo Testamento, a cabeça do homem é Jesus Cristo, a cabeça da mulher é o homem. Então aqui nós temos uma hierarquia familiar clara. Então a mulher tem que estar submissa ao homem. Paulo diz claramente, mulher alguma deve ensinar o homem. Então eu tô aqui pecando. Exatamente. Ou então, ou qualquer professora, ou qualquer pastora. Eu já tava pecando presidente da República. Presidente da República, a Dilma, então. Ou então Paulo fala assim, pastor, ouça. Querido, só o que deixa ele terminar. Peraí, deixa ele terminar. Ou então Paulo fala que a mulher deve cobrir a cabeça para ir ao templo. Se ela não cobrir a cabeça, ela deve raspar a cabeça. Mas se for uma vergonha ter a cabeça raspada, que ela cubra a cabeça. Agora, o homem não pode cobrir a cabeça. Quer dizer, aqui que nós temos? Nós temos um Paulo da antiguidade. Nós temos um homem que pensa como um homem da antiguidade. Eu não posso censurar Paulo. É daquela época. Explica para todos nós, em uma frase, duas. Depois faz Ciro. Por que o teu bispo te expulsou da igreja? Boa. Ele me expulsou da igreja porque ele exigiu, aliás, que eu retirasse todo o material que eu tenho nas redes sociais e pedisse retratação de todo esse material. Aí eu fiquei numa faca de dois gumes. Ou eu fico com as minhas convicções, com aquilo que eu acho que é correto, ou então eu largo das minhas convicções, fico naquele jogo de cintura, abaixo a cabeça, peço perdão e tudo mais, mas aí... Mas isso é pecado? Não, mas eu perco a credibilidade, né? Você não estaria mentindo? Hã? Você não estaria mentindo? Estaria mentindo. Isso é pecado? Exatamente. Fala 5 coisas que você mudava agora, se você fosse papa. O que eu pudesse mudar, eu colocaria o celibato como opcional. Então o padre pode casar? Opcional. Ok, pode casar. Eu vejo valores do celibato. Não se esqueça que Jesus curou a sogra de Pedro. Pedro é dito como o primeiro papa, então tinha só. Eu bateria a palma pro senhor se eu fizesse isso. Eu bateria a palma pro senhor. Eu permitiria que as mulheres se ordenassem. Eu bateria a palma 2 vezes agora. Por que só tem uma? Vamos lá, que eu quero bater 5 vezes palma pro senhor. Ele vai virar católico, hein? Na sua igreja você ficando boa, até ele tá indo. Tá ganhando fiéis, Eu incentivaria um debate sobre a diversidade sexual. Debate. Claro, debate é importante. Para que nós possamos entender que a diversidade sexual existe e possamos entender o que é essa diversidade sexual. Mas você ia fazer o quê? Chamar os bispos todos para conversar? E os leigos e tudo mais, toda a igreja chamaria para um debate. O que mais? Deixa eu ver o que mais que eu mudaria. Tem mais 2 ainda para você mudar, hein? Eu acho que talvez forçasse um pouco mais a postura da igreja em termos políticos. E a camisinha? Assim, os anticoncepcionais, claro. Que é uma grande hipocrisia dentro da igreja. Veja bem, a maioria dos casais dentro da igreja... Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o próximo tema que a gente ia falar disso. Coloca aí. Porque tem muita coisa pra falar. Coloca aí. A igreja é contra a relação homossexual. É claro que ela é contra ao casamento gay. Ela não daria bênção ao casamento gay. Não é? Eu acho que ela tem que revisar essa questão. Não é? Eu acho que os homossexuais, eles têm o direito à bênção. Não é? Eu faria a bênção de um casamento gay, normalmente, tranquilamente. Por quê? Porque são 2 pessoas que se amam. E onde há amor, Deus está presente. Isso acontece na Bíblia em algum momento de ter assim, vamos dizer assim, uma aceitação a um casal homossexual? Eu não entendo muito da Bíblia, mas só para entender. Existe uma polêmica.
sobre um relacionamento que a Bíblia descreve e, logicamente, há posturas diferentes. A teologia gay, a teologia queer, que é também uma teologia inclusiva, gay, digamos assim, um pouco mais radical ainda, diz que o relacionamento entre Davi e Jonatas, Davi o rei, e vai se tornar rei, Jonatas um amigo, filho do rei, né, do rei Saul, tiveram um relacionamento gay. Diz essa interpretação, porque há um momento em que Davi diz, não, quando morre Jonatas, ele diz que o amor dele por Jonatas era maior do que o amor dele pelas mulheres. A cara do pastor tá quase morrendo ali. Não, eu estou ouvindo. Eu estou colocando que é uma interpretação. Não, eu não estou interpretando. Eu estou dizendo, a teologia gay afirma que aí há uma prova de homossexualidade entre os dois. É uma discussão, dependendo exatamente da sua visão teológica. A visão clássica dentro da teologia católica ou mesmo protestante é de que isso é uma imagem literária e não uma realidade. Mas isso é uma discussão. Está escrito. Mesmo porque homoafetividade e homossexualidade, no meu entendimento, são coisas distantes. Distintas, Porque você pode amar, eu posso dizer aqui, eu amo meu irmão, eu posso abraçá-lo, mais que qualquer eu mulher. posso cuidar dele, mas a Bíblia condena qualquer comportamento homossexual na interpretação que eu tenho. Pastor. Porque a interpretação bíblica, ela tira essa conotação, inclusive, de você pegar e observar, não figurativamente, né? Aquela, é uma metáfora, não. Tem muita gente que leva ao pé da letra e fala, não, peraí, realmente ali tem um amor. Afinal de contas, ele afirmou, né, que ele amava mais do que as mulheres. Mas eu acho difícil sustentar. A Bíblia está totalmente certa, eu não posso colocar. Eu acho difícil sustentar numa realidade semita afirmações explícitas. Uma realidade semita é uma realidade judaica. De 2000 anos atrás, uma declaração explícita homossexual. Eu acho muito difícil. Eu também porque concordo. o judeu para o judeu é muito difícil aceitar isso, não é? Que existiam homossexuais, com certeza, porque homossexuais sempre existiam. Nossa, ali. Há quem interprete Deuteronômio 22:5 como combatendo isso, né? Mesmo por causa de Sodoma e Gomorra e afins. Por isso que eu não posso. Eu interpreto assim. Por isso que eu não posso pegar esses trechos da Bíblia e trazer para os dias atuais. Literalmente. Ao pé da letra. Como também eu não posso trazer a versão de Paulo sobre a mulher literalmente para os dias atuais. Porque é um machismo. Mas o senhor... Pastor, me diz uma coisa. Pois não. Vamos lá. Segundo a Bíblia, então, a mulher está abaixo do homem. Não, a questão de submissão não é estar abaixo. Lá em Efésios diz que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Certo. Qual é mais difícil, a submissão ou entregar a vida por ela? Mas aí eu vou ter que discordar do senhor, só um minuto. Porque na linguagem judaica... Na linguagem judaica, primeiro, o judeu considerava a mulher um ser sem alma, para começar. Isso mesmo. Tá? Então, automaticamente, toda a linguagem do Antigo Testamento, que foi escrito no hebraico, linguagem do povo de Deus, traz a mulher como um ser inferior ao homem. O Novo Testamento. E aí, pastor, eu vou trazer um dado para discussão muito interessante. Mas ele está citando o Novo, pastor Alana. Jesus... Não é o Novo que o senhor está citando? Posso falar? Mas o senhor está citando o Novo? Jesus senta-se com a samaritana em público. O ministério de Jesus foi todo para exaltar a mulher. A primeira pessoa para quem ele apareceu quando ressuscitou não foi para Pedro, foi para Maria Madalena. Ela é a apóstola dos apóstolos. Quem disse que o cristianismo aliena a mulher? Não é verdade. O cristianismo não aliena a mulher. Você fez uma citação, pastor Alana, do Antigo Testamento, do judaísmo. Ele estava citando o Novo Testamento no texto de Coríntios e também no texto de 1 de Pedro 3. Mas eu não fiz a citação referente ao que ele estava dizendo, era o que o senhor estava dizendo. Então veja bem, o cristianismo não aliena a mulher, pelo contrário, elas podiam profetizar. Concordo. A questão da submissão, a questão da submissão, inclusive eu ensino isso, a mulher ser submissa não quer dizer ela ser alienada. Mas por que ela tem que ser submissa? Ela não quer dizer, mas é o que o texto diz. A Bíblia diz o seguinte, que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e dar sua vida por ela. Cristianismo que ensina alienar a mulher está errado, não é bíblico. Tá, mas o que é submissão, e o que é submissão? Então?
Submissão é entender que o marido, no caso, tem a última palavra. Em relação à Igreja Católica, sobre essa afirmação de Paulo sobre a submissão da mulher, ele tem toda a razão em colocar isso, porque é por causa disso que uma mulher não pode ser um sacerdote da igreja, porque ela tem que ser submissa. Então, imagina um sacerdote que não tem, digamos, autoridade para ouvir um homem, para dar absolvição a um homem, porque ela é inferior. Mas a Bíblia não diz que a mulher tem que ser submissão. Não, eu estou falando. Mas a Bíblia não diz que a mulher tem que ser submissão. Não, pastor. Mas num concílio, pastor, eu estou falando sobre o padre Beto e as colocações dele em relação à Igreja Católica. Ele não está discutindo em relação à Igreja Protestante. Então, quando ele coloca isso, tem que ser repensado, porque se não for repensado, a Igreja não muda. É isso que ele está colocando. Isso eu concordo com o senhor. Jamais teria uma papisa. Imagina isso. Que perda. Coloca aí o próximo tema, que esse vai ser bom. Para a igreja, o aborto é totalmente proibido, em qualquer situação. E a partir da fecundação, o nascituro tem que ser protegido. Não pode haver o aborto. Na minha opinião, essa postura tem que ser revista. O aborto, ele pode ser feito até que a criança tenha o funcionamento do córtex cerebral, ou seja, do cérebro. Antes do funcionamento do cérebro, do córtex cerebral, o que nós temos? Nós temos um processo biológico. Esse processo biológico é um organismo humano vivo, é material humano vivo? Claro, é material humano vivo, mas não é uma pessoa humana. Não é um ser que interage. E um espermatozoide é um material humano vivo? É um material humano vivo, correto? Se o espermatozoide estiver morto, ele não fecunda, ele é vivo, não é? Mas eu não posso afirmar através daí que uma masturbação é um genocídio. Isso seria um absurdo, correto? A mesma coisa é um processo biológico, não é? Que vai até o funcionamento do córtex cerebral. A partir do funcionamento do córtex cerebral, tem uma pessoa humana. Aqui, qualquer aborto seria semelhante a um assassinato. Mesmo porque o óbito é dado quando? Quando há morte cerebral. Não é com a parada cardíaca, com a morte cerebral. Aqui eu já não tenho mais a pessoa humana. Mas, padre, como é que o senhor vai falar que o senhor é a favor do aborto? O senhor era padre de uma igreja católica. Ué, mas eu sou um padre pensante da Igreja Católica. Mas o senhor escolheu uma religião que não aceita o aborto. Mas que não é estática. Mas no seu ela está caso sempre em discussão. Ela está sempre em discussão. Nunca ouvi essa discussão e ninguém falando isso. Eu já vi várias vezes. Em portas fechadas, né? Só em caráter de curiosidade, há um estudo dentro da Umbanda. Eu não estou nem criticando, não. Eu só estou dizendo que a religião que o senhor abraça, que você abraçou. Não é que eu abracei, na qual eu fui criado. Mas você escolheu também. Você tinha namorados, aí você escolheu. Você não quis ser pastor evangélico. Luciana, claro, não. Luciana, a gente observa, a gente tem observado com muitos clarividentes... Na sua religião, vocês aceitam o aborto? Não, a gente não aceita o aborto, mas existe uma seriedade em observar, por busca de clarividentes, entender em que momento se dá a vida no feto em formação, né? Por exemplo, em caso de estupro, vocês aceitariam um aborto? A gente não aceitaria o aborto em nenhuma circunstância, né? A morte, você matar um ser vivo é algo chocante e é vida. Então, na verdade, existe ainda um estudo, um aprofundamento para estabelecer uma circunstância efetiva. Mas o que a gente observa é que a vida em si, ela só é inserida através de clarividentes, isso é a crença humanista, que a vida só é estabelecida no feto a partir justamente desse mérito do córtex, porque aí sim ela começa a estabelecer uma independência cuja ela está incubada, né? Então, a vida não se estabelece quem não tem como você tem independência motora, emocional, muscular e afins. Então, poderia sim, né, se estabelecer uma morte, assim como uma pessoa está vegetal. Você está sendo flexível. Você está querendo ser flexível também. Eu estou querendo ser flexível na circunstância da
seguinte, não há vida, em que momento a eutanásia poderia ser permitida? É esse mérito que eu entendo. Uma pessoa está vegetando, ela pode ser submetida à eutanásia em que circunstância? Existe, por exemplo, você deixar um testamento vital e avisar caso você venha a morrer numa circunstância extremamente traumática que você não quer que haja um tratamento violento para manter você vegetando vivo, né? Tá, eu queria perguntar até pro Dr. Jorge. Dr. Jorge, na Bíblia, obviamente, não tem nada do aborto, tem? Não. Tá, então, não essa há aí... Nada. Naquela Agora, época eu não sei. Mais uma vez, eu concordo com a... Naquela época não tinha essa prática, usava chá, sei lá, não fazia nada? Não há... Primeiro é o seguinte, naquela época, toda gravidez era de alto risco. A maioria o maior índice de mortalidade de mulheres se dava no parto. Então, um parto bem sucedido já era um milagre. Uma graça, entendi. Então não havia a mínima possibilidade de se cogitar eliminar um filho. Entendi. Agora, mais uma vez, a questão que o padre Beto coloca é importantíssimo, porque neste momento o país discute abortos terapêuticos e é necessário que a igreja discuta, mesmo que não tenha posição nenhuma. Entendi. Discuta isso, porque pode ser um tabu. Diante da falta de cérebro de uma criança, podemos ou não abortar. A igreja tem discussão de bioética, é uma discussão de bioética. Não, eu sei, mas a igreja é pertinente, a discussão tem que discutir. É isso que ele está colocando. O cristianismo clássico é contra o aborto em qualquer situação. Mas na igreja não tem que é contra o aborto. Reparem só. Na Bíblia não tem que ir contra o aborto, porque não tinha o aborto. Não, a questão de você eliminar uma vida, e mesmo porque é uma vida que não tem como se defender. Mas, por exemplo, na época não tinha... Quando a Bíblia fala em Êxodo, não matarás... Sim. Mas, por exemplo, desculpa, mas na Bíblia, porque aí também, se a gente está seguindo a Bíblia ao pé da letra, que é o que eu entendo, na Bíblia, naquela época não tinha ultrassom, então não teria um caso de uma mãe que tenha descoberto que a criança não tinha cérebro naquela época. Então, essa circunstância não existia. Essa é uma discussão bioética que é importante, mas então vamos dizer que essa situação era uma situação que não existia. Isso o conceito que nós chegamos hoje... Peraí. A minha pergunta é assim, isso naquela época não existia? Não. Quer dizer, provavelmente existia, mas não era provado essa criança nascer. Não tinha como você diagnosticar isso. Exato. Então não dá para dizer que era proibido, porque se não existia a situação, o princípio talvez seja outro. Existe um texto aqui que também é polêmico, que é o texto de Êxodo 20, quando a Bíblia diz não matarás. Alguns intérpretes colocam não matarás sem causa. Você vai ver outros textos que Deus mesmo manda matar. Existe talvez, se me fala a memória... Na verdade ali é capital. Pelo menos cometerás assassinato. Sem causa. Sem causa. Essa é a ideia. E vi outros textos. No caso do aborto, o cristianismo clássico, ou a igreja evangélica clássica que eu represento, é contra aborto de qualquer forma. Agora, o assunto tem que ser discutido. Você discutiria? Discutiria, com certeza. Bioética, né? Você chegaria até a pensar que você entenderia o lado de uma mãe? Sem dúvida. Entendi. A questão de você entender, porque veja bem, as pessoas me chegam, eu faço programa de rádio, e eu respondo perguntas de... E a Rosânia também? Ela nunca fala nada, você não deixa ela falar, tá submissa, hein? Não é? Quase não fala, Luciana, só canta. Fala uma coisinha também, deixa ela falar agora. Deixa a bonitona falar alguma coisa. Eu sou contra também. Você é contra? Sou. E se você estivesse grávida de uma criança que não tivesse cérebro, você não acha que você teria o direito de escolher, mesmo que você escolhesse ficar? Nossa, difícil. Eu acho que, mesmo assim, se eu chegasse a saber, eu acho que eu teria. Sabendo que a criança ia nascer e morrer? Teria, porque eu acho que não é o meu direito de eliminar. Eu e a pastora Rosânia, a gente acredita que... Eu vou falar de uma forma bem assim... Você fala por ela, hein? Tô começando a achar que ela é submissa, hein? Não é bem assim, não. Não, tem os momentos, né? Mas eu acredito que o aborto, ele é uma versão satânica do sacrifício de Jesus. Nossa, eu acho pesado isso aí. Exatamente, assim como Deus deu o seu único filho, sacrificou o seu único filho. Eu acredito que muitas pessoas... Pô, mas se Deus fez isso, não é ruim, né? Não, porque ele fez para salvar a humanidade. Mas no caso de uma mãe, para salvar o filho, aí é que tá. Deus, ele é o único... Eu não tô nem concordando. Ele é o único que tem o direito de tirar e dar a vida.
por isso que eu acredito que o aborto, sob circunstância nenhuma, você perguntou se no caso de um estupro. Eu acredito que o aborto só poderia ser aceito no caso de um estupro se o estrupador também fosse condenado à morte. Porque se a criança é condenada à morte porque ela é fruto de um estupro, então o estrupador também deveria ser condicionado à pena de morte. Nos Estados Unidos o negócio é mais sério. Voltando olho por olho e dente por dente do Antigo Testamento. Eu não estou dizendo que discordo de você. Não, eu sei, eu estou falando, se é para condicionar a criança a isso, interessante deveria se condicionar também. O que eu estou vendo aqui é que o debate é muito bom. Aí a gente volta para o Padre Beto. Por que só pelo debate já foi excomungado? Porque eu acho que o debate é uma coisa altamente saudável. Eu acho que todos nós, e todas as religiões, eu estou vendo aqui todo mundo debatendo, conversando, filosofando. É isso que é religião, não é isso? Talvez é isso, Padre Beto, uma perder por causa das opiniões. É isso que provoca transcendência. Olha, o ser humano transcende e amadurece a partir do momento de troca de ideias. Pois não, doutor? Padre Beto, se um outro bispo te convidar para a diocese dele, o senhor aceitaria voltar a ser padre? Com certeza. Ele gosta de ser padre. Deixa eu falar. Por que você não muda e não pode ir para uma igreja mais flexível, mais liberal? Por exemplo, a igreja da Lana e da Rosane, eles aceitam. Quer ver? Coloca aí a igreja delas. O negócio é mais... Mas ele é católico. Eu sou católico. Eu nasci... eu quero morrer católico. Vamos supor que eu seja realmente excomungado. Pelo Papa. Mas essas coisas que você está falando... Você sabe o que eu vou fazer? O quê? Chorar? Eu vou continuar sendo católico, no meu coração, vou continuar sendo docente e um teólogo. E vou tentar refletir sobre fé cristã e... Luciana, peraí, vou colocar a igreja dela. Só uma coisa, isso é muito importante, porque um padre nunca deixa de ser padre. E se ele virar... Não, ele pode ser excomungado e ele continua padre. E vou viver como padre. Não. Aí ele pode fazer o que ele quiser, mas padre ele não deixa de ser. Exatamente. Olha, isso é interessantíssimo. Viu, Luciana? E eu vou continuar vivendo como padre. Coloca aí a igreja das moças, da Lana e da pastora Rosânia, pra eu entender. De repente o senhor ia ficar mais feliz num lugar um pouco mais liberal. Coloca aí. Espírito Santo de Deus, o quanto que você o deseja. Fala, Espírito Santo de Deus, que todas as coisas é pra Ele, é por Ele. Quarta-feira, 8 horas da noite. Em poucos minutos irá começar o culto evangélico na Igreja Cidade de Refúgio. Mas ao invés de um pastor, quem irá realizar a celebração são duas pastoras homossexuais. Quem trouxe a sua Bíblia? Quem trouxe a sua arma de guerra? Aleluia. Já chegaram para mim e falaram, por que você anda com a Bíblia? Porque a Bíblia é a minha arma de guerra. A história que nós estávamos vivendo era a história de muitos outros iguais a nós. Pessoas que tinham desejo de fazer parte da igreja, de adorar a Deus, de louvar, de cantar, de exercer um ministério, mas não podiam por causa da sua orientação sexual, assim como nós. Então nós descobrimos que a necessidade da inclusão era muito grande. Por isso que nasceu a Cidade de Refúgio. Quem está aqui nessa noite para adorar o Senhor Jesus? Essa noite você está aqui para adorar o Senhor. Vocês sabem, várias pessoas aqui foram excluídas de outros lugares, é isso? A Cidade de Refúgio, a gente, claro que 90% dos nossos membros são casais de rapazes, de moças, mas também não é uma igreja que levanta uma bandeira gay. É uma igreja que acolhe a todos, héteros, trans. Então nós somos um grupo, uma família mesmo envolvida ali, independente de raça, cor, orientação sexual. Entende? Porque a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho. Porque a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou. Para onde a Bíblia diz que eu vou. Só quem crê nisso não glória. Aleluia, glória a Jesus. A Paloma e a Aline se casaram aqui na igreja, é isso, meninas? Isso mesmo. Como é que foi? No ano de 2011, no mês de setembro. Sim. Foi maravilhoso, foi um dos momentos mágicos, um dos melhores momentos da nossa vida. As famílias presentes. Contando antes de nós começarmos a gravar, que vocês frequentavam uma outra igreja, né, muito mais tradicional,
e que um determinado dia o pastor tentou tirar um demônio do corpo de vocês. Vamos falar português, claro, foi isso? Ele quis expulsar, na verdade, de uma maneira geral na igreja, né, não especificamente pra gente, o demônio da homossexualidade. Entendi. E a gente, depois desse dia a gente falou, não, a gente precisa ser o que a gente é, um casal servindo a Deus, e não duas pessoas vivendo uma coisa no banco de uma igreja e na verdade não sendo isso, né? Hipocrisia, isso que a gente Exatamente, a gente quer a gente optou por uma vida livre, sem máscaras e sem hipocrisia, servindo a Deus da maneira como nós somos. Foi aí que a gente começou a procurar uma igreja, a gente não sabia da existência de uma igreja evangélica inclusiva na época, e um amigo falou do nascimento da Cidade Refúgio, isso há quase 2 anos atrás, e a gente veio visitar um mês, quando a igreja tinha um mês de vida. A gente veio visitar e a gente ficou. A Gabi e a Tina namoram há 3 anos e começaram a frequentar esta igreja depois que foram excluídas de outra igreja. O que aconteceu, meninas? Nós fazemos parte de uma congregação onde o homossexual não é aceito e aos poucos eles foram tirando tudo que a gente fazia na igreja. A gente tocava, cantava, cuidava da adolescência. E aí a gente falou, então a gente prefere sair. Aí se afastamos da igreja até conhecer a Cidade de Refúgio. Que nessa noite eu possa te entregar um culto de adoração, Pai. Exaltado seja o teu nome sobre todas as coisas, Espírito Santo de Deus. O que vocês diriam para quem não aceita, né, a condição de vocês e a igreja também? Eu diria que o preconceito não acrescenta em nada, né? Só dor, atraso. Eu diria que se cada um cuidasse de si mesmo, da sua alma, de ser uma pessoa boa para a sociedade, estender a mão, ajudar, amar de verdade, eu acho que o mundo seria muito mais feliz, principalmente para nós cristãos. Vamos amar mais, gente, pelo amor de Deus. Eu quero dizer que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor possa trazer essa mesma revelação de amor, de graça e de inclusão que Ele trouxe ao nosso coração. Muito bonito, a história toda, o culto é bonito. Agora, interessante, vocês são bem liberais em algumas coisas e já em outras já mais... Na realidade, é até interessante a gente falar sobre isso, porque as pessoas têm aquela visão assim, igreja inclusiva, a igreja que aceita os homossexuais, ou então o rótulo igreja gay, como muitas pessoas usam. É uma igreja onde tudo é liberado. E isso é uma visão completamente distorcida e errada da igreja inclusiva. A nossa igreja, ela tem todos os requisitos doutrinários de uma Assembleia de Deus, de uma batista, de uma presbiteriana. Fala comigo, não. A única diferença da nossa igreja é que nós aceitamos os casais homoafetivos. Inclusive, ensinamos a eles, até discordando do padre, com todo respeito, de que o casamento, inclusive entre homossexuais, entre casais homoafetivos, só deve acontecer depois do casamento. O que dizer, o sexo? Sim. Peraí, gente, não agora entendi. isso eu quero perguntar. Eu também acho tudo lindo e maravilhoso. Eu acho... Mas e se casar e na hora do bambambam não gostar? Olha, eu costumo usar a expressão assim, quando você realmente casa com uma pessoa, que você tem convicção que é de Deus, você não precisa fazer o test drive. Vamos ver como é que é, se presta ou não. E se chegar lá na hora e não gostar? Olha, eu duvido que não goste, viu? Eu duvido que não goste. Se for de Deus, se for realmente algo preparado por Deus, vai ser bênção. Mas se você tem essa igreja que tem uma flexibilidade maior que as outras, pode ter uma terceira igreja que possa liberar tudo, que aí o negócio vai cada um, né? Mas aí é que entra a questão do liberalismo, da libertinagem. A pessoa quer tentar se casar. Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu não tô nem concordando, hein? Não, por exemplo, a igreja inclusive, ela tem um grande problema. Qual é o problema? O casamento só foi liberado agora. O casamento entre homossexuais só foi liberado agora. Então você estava em pecado antes? Não, como é que nós fazíamos até então? Se uma pessoa, ela já estivesse vivendo debaixo do mesmo teto com uma outra pessoa, ela já era considerada casada. Então se eu mudar no dia seguinte, pode? No conceito de que seja algo que você tenha como consciência de que é um relacionamento que você quer levar pela sua vida inteira. Mas é sempre assim que você casa, de divorciar.
Na realidade, ninguém casa pensando em divorciar. Então, ninguém casa pensando em separar. A gente casa pensando em dar certo. É, claro. Né? Com Luciana, certeza. deixa eu fazer uma colocação. Até Henrique VIII achava isso, né? Até ele resolver que tinha que mudar a religião porque não deu certo. Luciana, deixa eu fazer uma colocação aqui, que é até importante isso para tirar um tabu com relação aos evangélicos clássicos. O fato da pessoa ser homossexual, telespectador, não quer dizer que ela seja promíscua. Não. Taxar alguém de promíscuo porque é homossexual é uma infantilidade. Eu gostei dele. Dizer que o homossexual é academicamente despreparado também sabe, não tem fundamentação. Olha a questão aqui. Não é essa. Mas isso é uma maturidade sua, meu querido. Deixa eu só terminar aqui. Igual a mim, tem alguns milhares de pastores que ensinam isso. Olha, que bom, a questão é que se o homossexual é parceiro de uma só pessoa, mesmo assim, dentro do que nós entendemos de interpretação bíblica, de exegese bíblica, isso é pecado. Eu não posso dizer, viu, pastora Alana, que a senhora é promíscua. Eu seria leviano se eu fizer, não conheço sua vida, não me parece ser. Se eu disser isso, eu estou incorrendo num pecado de julgamento. Todavia, a prática da homossexualidade dentro daquilo que nós entendemos é pecado, entendeu? Eu queria fazer essa colocação, porque muitas vezes aliam a homossexualidade, dizendo que o evangélico acha que todo mundo O maior problema do evangélico é que ele acha que a homossexualidade, o homossexual, ele fez uma opção. E ninguém escolhe ser gay. Depois dos comerciais. Só Paulo dos Bons, se pudesse deixar aqui meu site, posso? Manda lá. É www.adpleroma.com. Eu trouxe um DVD, isso do fim do mundo pra você, um DVD meu. Fim do mundo? Aqui, tá com alguém. Mas não é hoje, da não, produção. Né? Não é hoje não, né? Se for hoje, eu tô preparado pra ressuscitar com eu não, todo sapato E você pode me encontrar no Facebook, Roberto C. Cruvinel. E www. Sem cutucar, ele não vai cutucar. Deus abençoe. Muito obrigada mesmo, Maravilha. viu? Queria agradecer a pastora Alana Holder, a pastora Rosânia Rocha. Luciana, a gente trouxe um DVD pra você. A gente, mas ela não fala, né? Você não deixa ela falar. A homoafetividade e a Bíblia. É tudo sobre Deixa ela falar. o que a Bíblia fala a respeito da homossexualidade. Eu vou falar o site então, vai. Fala. Então, jesuscidaderefugio.com.br. E o meu Face também. Você não lá cutuca? eu cutuco. Você lá. cutuca? Cutuco. É pecado. Não é nada? Ela deixa você cutucar? Deixa, né? Ela também Ela participa só do meu cutuca pra Facebook. bênção. Meu Facebook é uma bênção. Só rola Jesus lá. Qual é o Facebook? Rosânia Rocha. Ok, obrigada. Eu queria agradecer o Pai Ciro. Você também está cutucando, Pai Ciro? Opa, com certeza. Primeiramente eu queria agradecer a casa, a Rede TV, sempre de braços abertos, trazendo a diversidade à tona. E também... Cutuca. Cutuco, e eu queria deixar aqui o Face. Eu sou dirigente da tenda de Umbanda Luz da Aurora e o meu Facebook é Sacerdote Ciros. Muito obrigada. O Jorge também está cutucando? Sem dúvida. E faz Tá vendo, tempo. Beto? Manda lá. Jorge Pinheiro. Ô, Beto, eu vou te falar uma coisa. Padre Beto. Fale. Você também cutuca? Eu cutuco também. Eu queria inclusive deixar aqui o meu site, então é www.padrebeto.com.br e deixar os títulos dos meus livros. Eu tenho 2 livros publicados pela editora Nobel, um é o Sem Medo de Voar e o outro é o Faça uma Revolução Possível. E eu também tenho o último livro que eu publiquei pela editora Ideia, que é o Palavras de Vida, que é um pouco de uma interpretação dos evangelhos para os dias atuais. Bom, eu queria agradecer a todos, mas esse seu segundo livro, Faça uma Revolução Possível, é interessante, porque essa revolução que o senhor criou tá me parecendo um pouco impossível para o momento, mas eu queria desejar boa sorte. Eu acho que qualquer discussão saudável e não escondida só traz a todos benfeitorias, porque as pessoas pensam, e pensar é uma bênção. Agora, que estão todos no pecado lá no culto, está todo mundo no pecado. Queria agradecer a todos. E meu marido está em casa, eu estou de saia, então também estou no pecado. Obrigada a todos. E agora, sem brincadeira, amar ao próximo, respeitar ao próximo. Isso é muito importante. Vamos lembrar disso todos os dias. Obrigada.